essa questão de vantagem ou desvantagem. Na sua análise, como é que funciona essa questão? Assim, existem sim algumas desvantagens de aderir ao Simples. Eu começo colocando como a principal desvantagem é de você não poder abater despesas. Porque no lucro real, por exemplo, se você tem alguma despesa com impostos, tem despesa com aluguel, você não tem um espaço próprio que funciona a empresa, você paga aluguel. Então, todo aquele dinheiro que é destinado para essas despesas decorrentes, eles são diminuídos, eles são retirados na base de cálculo do imposto de renda, por exemplo. Então, quando você vai calcular o imposto de renda de uma empresa que é do lucro real, você não vai utilizar como renda o valor bruto ali que ela arrecadou através das vendas de serviços ou vendas de produtos. Você vai utilizar esse valor menos o valor que você pagou de impostos, menos o valor que você pagou de aluguel, por exemplo, o valor que você pagou com transporte ali de mercadorias de um estado para o outro, se for o caso. Então, você vai fazer uma série de deduções naquela base de cálculo para calcular o imposto, que vai fazer com que você pague menos imposto de renda. E no Simples Nacional, você não tem a opção de fazer isso, né? E porque ali o Simples ele já ele vai ser calculado de acordo com o faturamento, não vai ter aquelas deduções necessárias que uma empresa, por exemplo, do lucro real vai ter esse benefício, essa vantagem. Outra coisa também que eu elenco como desvantagem do Simples Nacional é o próprio faturamento, porque na própria lei do Simples, ele diz que você só pode ter um faturamento anual de no máximo 4,8 milhões. Então, isso meio que deixa o contribuinte, que deixa o empregador desmotivado a querer sempre ter uma rentabilidade maior. Porque se ele superar esse valor, ele vai ter que ser excluído do Simples. Então, eu acredito que seja uma forma também de desestimular quem está ali no meio do caminho, né? Quem já tem uma empresa, que já está começando a crescer, que já está começando a aumentar seu faturamento. Eu acredito que quando você já está nesse ponto, você deve repensar o seu regime de tributação. Claro que juntamente com o seu contador e advogado, né? Você não vai ter aquela capacidade de ver qual é o regime que é melhor para você. Você vai estar preocupado só com o faturamento da sua empresa. Quem tem o dever de fazer essa menção, mensurar qual é o melhor regime tributário para você, é o contador juntamente com o advogado. Então, o que é que deve ser analisado ao aderir ao Simples Nacional ou adotar outro sistema aí tributário? O que é que deve ser levado em conta, doutoriana? Bom, primeiramente, né, falando logo do prazo, que foi dia 31 de janeiro, ontem, no caso, né, foi para aderir ao Simples. Uma vantagem que teve com relação a essa adesão é que nesse ano foi prorrogado o prazo para pagamento de despesa, ou seja, pagamento de regularização. Aquelas empresas que estavam irregulares, que já eram do Simples Nacional nos anos anteriores, mas que por algum motivo externo, seja até por conta da pandemia mesmo, né, que diminuiu o faturamento de muitas empresas, algumas delas não conseguiram cumprir suas obrigações principais de pagamento de tributos e acabaram tendo, como eu falei, né, alguns problemas de pagamento dos impostos. Então, nesse ano foi dado um prazo a mais, apesar da pessoa ter que ter feito essa adesão até o dia 31 de janeiro, foi prorrogado para até 31 de março desse ano, para ela regularizar direitinho, um prazo a mais, né? Para regularizar todos esses entraves que estavam impedindo dela permanecer no Simples. Mas uma coisa interessante é que, por mais que esse prazo tenha se acabado ontem, né, 31 de janeiro, isso são para empresas que estavam em débitos, que já eram do Simples, ou então que eram de outra modalidade e quiseram optar agora pelo Simples Nacional, fazerem sua adesão. Mas esse prazo para empresas novas
Por exemplo, eu vou constituir uma nova empresa em fevereiro. Será que dá para me aderir ao Simples Nacional? Nesse caso dá, porque é uma nova empresa. Né? Por mais esse prazo de 31 de janeiro foram para empresas que já eram do Simples ou que já eram de outras modalidades de regime tributário e que, por consequência, né, por mudanças ou então por não pagamento de impostos da forma correta, tiveram que fazer essa adesão até o 31 de janeiro. Mas se você for montar uma nova empresa, né, um novo CNPJ, você tem sim essa opção no decorrer do ano de fazer a adesão ao Simples Nacional, desde que essa adesão seja feita com 30 dias após, até 30 dias após a sua inscrição municipal e estadual, né? Essa nova empresa, essa nova adesão, ela não pode passar de 180 dias desde a criação do CNPJ. Então, por exemplo, se eu for montar uma nova empresa, que não, ela nunca existiu, né? Realmente uma nova empresa, um novo CNPJ. Eu tenho até 30 dias desde a data da inscrição municipal e estadual para escolher o Simples Nacional e também no máximo de até 180 dias desde a data dessa criação desse CNPJ para ficar, né, no regime do Simples Nacional.